Olá, eu sou a Kelly Sacramento e hoje a gente vai conversar sobre quem é você nessa crise. O avestruz, o desfocado ou o estrategista. Kelly, você realmente quer falar de estratégia de longo prazo no meio da crise? Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Como é que você está querendo que eu pense em longo prazo, em futuro? Eu quero. Não é só que eu quero, é a melhor coisa que você pode fazer por você. A melhor delas. Sabe por quê? Estratégia tem na sua essência, lá no miolo dela, futuro, longo prazo, sempre. A gente pensa em estratégia lá pra frente. Não tem muito esse negócio de estratégia de curto prazo. O que a gente pensa é como é que eu posso me posicionar para lá na frente sair melhor. Lá na frente sair melhor. Se a estratégia dentro dela tem futuro, e futuro, por definição, trata de incerteza, por melhor que seja a sua bola de cristal, você não sabe o que vai acontecer no futuro, sempre vai ter incerteza. Então, em momentos de incerteza no mercado, as melhores ferramentas que você tem são as ferramentas de estratégia, justamente porque elas existem para te ajudar a lidar com a incerteza do futuro. Então, por que eu estou falando que tem tanta gente angustiada com isso? Porque a gente está numa cultura de curto prazo. A gente está numa cultura da mão para a boca, que a gente vende o almoço para comprar o jantar, sem parar para pensar. Sem parar para pensar. Só que isso causa algumas coisas muito nocivas pra gente. Para começar, deixa eu te explicar. Isso aí que você tá sentindo, essa angústia, ai, falar a longo prazo, já tá se sacudindo, isso chama medo. Isso chama medo. Você tá com medo. E é um sentimento nobre, justo. Só que esse medo traz duas reações, quando muito exacerbadas, muito nocivas. Que medo é esse? Isso pode ser o medo de tomar uma decisão errada e comprometer alguma coisa. Mas o principal medo que a gente está lidando aqui é o medo de tudo mudar. Que aí, e se eu tomar uma decisão e aí muda tudo? Meu amigo, melhor do que ficar parado. Melhor do que ficar parado, porque se mudar e você estiver em movimento, você se adapta mais rápido para outro lugar. Muito mais rápido. Mesmo que tudo mude, e vai mudar, porque é a regra da vida, é a regra do jogo, você precisa continuar se movendo para acompanhar as mudanças desse mercado. É da vida. Sentir medo, tudo bem, você não pode deixar ele te paralisar. As reações que esse medo causa, em geral, tem duas muito nocivas se ele fica excessivo. Muito nocivas. A primeira delas é o que eu chamo de comportamento de avestruz. Você tem um perigo muito grande, um medo muito grande, tem gente que adora enfiar a cabeça num buraco debaixo da terra e fingir que não viu crise, não tem crise nenhuma, tá tudo bem, comigo tá tudo bem. Não existe, nunca vi, mentira, não tem crise nenhuma, isso não faz diferença, isso tudo é conspiração. Tá brincando de avestruz, tá enfiando a cabeça na terra. E já tô avisando, é o primeiro que vai morrer. Vai morrer. Pode brincar à vontade, mas vai morrer. Porque todos os outros animais que vierem atropelado, fugindo do que quer que seja o perigo, se adaptando, vão atropelar o avestruz. Segunda reação possível e tão nociva quanto é ser o desfocado. É aquele cara que começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sem a menor noção do que está construindo. Não, e eu tô fazendo isso, eu também tô fazendo isso, eu também tô fazendo aquilo, e eu também tô fazendo aquilo outro, mas não faz nada até o final, não constrói nada, vai fazendo um monte de jogada desarticulada. Eu falo que é criança quando tá aprendendo a brincar de alguma coisa, tá aprendendo a brincar de pique-pega. Ela acaba ela faz tanta coisa diferente sem parar para pensar, que ela muitas vezes vai parar num canto. Ela corre para um lugar que não tem outra saída. Só tinha aquela lá. E aí ela vai ser pega fácil. Porque sem parar para pensar na consequência do que tá fazendo, regra do desfocado, ela vai acabar num canto encurralada, sem ter noção do que fazer. Tem muita gente que durante a crise adora bancar desfocado ou o avestruz. Adora, adora. Mas esses comportamentos não são construtivos. Tua única chance, se você não quiser ser o avestruz, nem o desfocado, é virar o estrategista. O que é? O estrategista pensa de trás para frente. Se eu quero chegar até lá, como é que eu preciso me posicionar? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? É um raciocínio invertido, de causa e consequência, para você conseguir organizar a sua vida. Eu costumo falar que momentos de crise é como se fosse um grande tabuleiro de jogo. Qualquer jogo desses
Grow, Galápagos, Estrela, o que você quiser. War, xadrez. Pensa nesses Ludo. Pensa nesses tabuleiros. Tá todo mundo já jogando há um tempo, se divertindo, brincando, rindo, todo mundo querendo ganhar. Tá todo mundo querendo ganhar. Já entenderam a regra do jogo, já estão na partida da diversão. Crise é como quando alguém pega e sacode o tabuleiro e muda as regras do jogo enquanto você está jogando. Enquanto você está jogando. Você vai ver os mesmíssimos comportamentos. Vai ter gente que vai falar, não, imagina, não aconteceu nada não, eu acho que dá pra continuar jogando, né, na mesma regra. Sim, nada mudou. Vai ser o primeiro que vai perder todas as peças, todas. Vai morrer, morrer. O avestruz é sempre o primeiro a morrer. O desfocado é esse que vai agir igual criança brincando de pique-pega. Vai começar a fazer as coisas meio sem se dar conta do que está fazendo. A maior chance de ganhar o jogo é o estrategista, que é quem vai pensar, tá, mudou a regra, deixa eu entender quais são essas regras do jogo, só o que realmente me importa dessa regra do jogo, e eu vou reposicionar as minhas peças para ficar cada vez mais perto do meu objetivo. Que o meu objetivo pode não ter mudado, mas como mudam as regras do jogo, eu preciso me reposicionar no tabuleiro. Não tem muito mais chance desse cara ganhar? Meu amigo, em negócios, em mercado, em jogos de tabuleiro, o primeiro que entendeu as novas regras e se posicionou, começou a jogar por elas, vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo. Não vale a pena ser nem avestruz nem desfocado. Tua melhor chance é ser o estrategista. Porque se a gente parar para pensar, a pergunta certa nessa hora não é quando a crise vai acabar. Não é. Ai, mas o Covid, ele tá bagunçando os meus negócios. E quando será que isso vai acabar? Eu sei que essa é a angústia do seu coração, mas não é a pergunta certa para ser feita. Não é a pergunta certa para ser feita. A pergunta certa é: como é que eu atravesso essa crise melhor? Como é que eu quero sair dessa crise melhor? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Se você está abrindo todo santo dia site de notícia, esperando quando vai acabar a crise do Covid, esperando ler essa manchete, Covid faz coletiva de imprensa e declara que a partir da próxima terça-feira deixará o mundo em paz. Meu amigo, tá brincando de avestruz. Tá brincando de avestruz se você tá fazendo isso. Essa não é a pergunta desse momento. E se essa história durasse 3 anos, 5 anos, em lockdown, você trancado dentro de casa, ainda mais intensivo do que está sendo hoje em dia? Não estou falando que é isso que vai acontecer. Estou propondo um outro exercício para vocês entenderem que dá para ter um outro olhar sobre essa crise e como as ferramentas de estratégia podem te ajudar. Imagina se essa cena toda, esse cenário, esse lockdownzão pesado durasse 3 anos, antes do Covid resolver que vai largar a gente. 3 anos. Se você soubesse, sem perspectiva nenhuma de nova mudança de regra, que você estava nessa situação por 3 anos, será que você ia continuar fazendo exatamente o que você está fazendo? Você ia fazer isso? Você ia continuar fazendo as mesmas rotinas? Ou tem alguma peça no seu tabuleiro que você ia ter que mexer? Porque essa é a pergunta. Como é que você torna a sua travessia de crise melhor? Ai, Kelly, mas depois e se tudo voltar ao normal? E se não durar 3 anos? Melhor para você. Se semana que vem melhorar, mas você já tivesse se posicionado pensando nesse futuro, ótimo. Você sai dessa crise com uma nova ferramenta, com mais flexibilidade, com novas possibilidades. E Kelly, como é que eu atravesso melhor a crise? Eu falo que as competências que a gente tem que desenvolver, as rotinas, os processos, as coisas que a gente precisa se preocupar durante uma crise, é como montar uma mala de viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você não precisa de muita roupa, você precisa das roupas certas, não é? Você precisa das roupas certas. Você precisa de roupas que te permitam muitas combinações entre elas. Você precisa de roupa que não suje fácil. Você precisa de roupa que, se você tiver muito frio ou muito calor, ou você se encapota, vai botando uma por cima da outra. Se tiver mais quente, você só fica com uma peça só. Você precisa de roupas flexíveis. Em momentos de crise, você precisa de competências, rotinas, processos, produtos flexíveis. Quanto mais flexível for a sua mala durante a crise, você vai atravessar ela melhor, faça frio, faça calor, faça chuva, faça sol. É assim que a gente tem que pensar.
É esse o processo. Você não vai ficar pensando quando as férias acabam. Você tem que pensar como é que você vai atravessar o seu período de férias melhor. Como você quer sair desse período melhor. Com mais competência, mais forte, mais próximo do seu objetivo. Mais próximo do seu objetivo, para ganhar o jogo. Para ganhar o jogo. Tua melhor chance é pensar como eu quero sair dessa história. Se isso durasse 3 anos, onde eu gostaria de estar daqui a 3 anos e qual é o caminho que eu vou construir para chegar lá? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E se você não tem ideia nem de por onde começar, eu tenho uma ferramenta. Estratégia é um campo super vasto, mas eu tenho uma ferramenta simples que eu chamo de estratégia em 5 passos para te ajudar a incorporar o pensamento estratégico no seu dia a dia. Incorporar o pensamento estratégico no seu dia a dia. Primeira coisa, não tem como construir uma estratégia sem saber como ganha o jogo, certo? Então, você vai precisar entender qual é o seu objetivo. Onde você quer chegar no final dessa crise? O que você está construindo todo santo dia? Passo 1. Descobrindo como ganha o jogo, você descobriu onde você quer chegar? Seu segundo passo tem que ser quais são as variáveis que impactam esse jogo. Quais são as peças que compõem esse jogo, os elementos que compõem esse jogo. Por exemplo, se você fala assim, eu quero sair dessa pandemia, eu quero sair dessa crise, atravessar essa história toda, tendo uma relação super bacana com a minha família e uma posição legal de trabalho, as variáveis que impactam família, as variáveis que impactam trabalho, as variáveis que impactam sua saúde, vão precisar entrar nessa conta. Vão precisar entrar nessa conta, senão você não vai conseguir montar um plano robusto para você chegar lá. Montou essas variáveis? O terceiro passo é separar quais dessas variáveis você controla e quais você só influencia. E aqui a gente adora se enrolar, porque a gente jura que a gente tem muito controle sobre coisas que a gente não tem e a gente subestima o controle que a gente tem sobre algumas coisas. O exemplo mais clássico disso é saúde. As pessoas juram que não controlam a própria saúde. Meu amigo, você não controla o Covid, mas a sua saúde você tem sim controle. Você não pode controlar tudo que você come. Você controla se você sai de casa durante um lockdown ou não. Você controla se você está fazendo exame médico ou não. Você controla se você está fazendo atividade física ou não. Então, o nosso controle sobre a nossa própria saúde é muito maior do que a gente imagina em geral. Quando a gente fala assim, vou ter saúde se Deus quiser. Talvez Deus tenha a parte dele, mas eu tenho certeza que se você der uma ajudinha, tem muito mais chance de você ter saúde. Muito, muito mais chance. Separe essas variáveis que estão sob seu controle das que você não tem. Um exemplo clássico de coisas que a gente não tem controle, mas a gente adora achar que tem, outras pessoas. Filho, marido, funcionário, a gente adora achar que a gente controla essas pessoas e não é verdade. A gente só influencia. Num tabuleiro, continuando a metáfora do jogo, se a gente pensa que o objetivo é como ganha. Variáveis são as peças do jogo. O que está sob meu controle são as minhas peças, são os meus movimentos no tabuleiro. O que está sob controle, o que não está sob meu controle, mas está sob a influência, são os movimentos do outro, as peças do outro, onde ele vai posicionar. Eu posso sim usar as coisas sob meu controle para influenciar os movimentos que eu gostaria que acontecessem. Se alguém aí jogar xadrez, sabe que uma das maravilhas que pode acontecer a um jogador de xadrez é conseguir posicionar a sua rainha no centro do tabuleiro. Se você conseguir fazer isso, teu jogo de xadrez está na mão. Só que ninguém vai te dar isso de bandeja. Você vai ter que ir movendo as outras peças para ir instigando o seu adversário a colocar as peças dele na posição que te interessa. Você vai ter que colocar um peão para um lado, uma torre para o outro. Quando ele vier para cima para pegar a sua torre, tá lá sua rainha no meio do tabuleiro. Ele abriu uma avenida para você conseguir chegar. Em negócios, na carreira, também é assim. Como você pode, com as ferramentas sob seu controle, as variáveis sob seu controle, se posicionar melhor no tabuleiro para influenciar as variáveis que você não controla? Lembra das capacidades flexíveis que eu falei, a mala de viagem? Por que elas precisam ser tão flexíveis? Porque dependendo do que venha na sua direção, sobre o qual você não tem o menor controle, você consegue ir tirando as suas ferramentas e se adequando ao mercado, e se adequando às mudanças. Competências flexíveis são um excelente jeito de costurar
e se movimentar nesse tabuleiro. Então, identifica seu objetivo. Segundo passo, separa quais são as variáveis que impactam nesse objetivo. Terceiro, quais delas estão sob seu controle, quais não estão. Quarto passo, é hora de exercitar seu mundo de criatividade. Dadas essas ferramentas, quais são essas competências flexíveis, quais são os movimentos que eu posso fazer com as coisas que estão sob meu controle para me posicionar melhor no tabuleiro, para aumentar minhas chances de ganhar. O que eu posso fazer? Você vai gerar um monte de ideia. Você vai fazer todas elas? Claro que não, senão você está brincando de desfocado. Você vai fazer nenhuma delas? Claro que não, senão está brincando de avestruz. Mas você precisa de uma lista de possibilidades para fazer o passo 5, que é escolher. Avalie o risco e a consequência de cada uma delas e você escolhe a com menor risco e maior chance de impactar o resultado que você quer. Ferramenta simples para começar a incorporar o raciocínio estratégico no seu dia a dia, para você começar a cultivar esse hábito de longo prazo. Porque, de novo, a pergunta certa nunca é quando a crise acaba, e sim como você quer atravessá-la melhor. Atravessá-la melhor, como você quer sair melhor. O que você quer sair fazendo dessa crise? Você quer sair com uma competência nova? Você quer sair com uma mala de viagem mais bem montada, com características mais flexíveis? Você quer sair com uma relação mais bacana com a sua família? Você quer sair como o melhor gestor que você podia? Você quer ganhar da sua equipe quando acabar essa crise, seja lá quando for, uma fantasia de super-homem, tamanho o respeito que eles desenvolveram por você nessa crise? O que é? Você quer triplicar os seus negócios? O que é? Porque toda crise, essa mudança de regras no meio do jogo, essa instabilidade do tabuleiro, faz com que muitas oportunidades surjam. Muitas oportunidades. Primeiro que entende as novas regras e se posiciona, ganha o jogo. Porque percebe essas novas necessidades de cliente, percebe mercados que antes não existiam e que agora existem e consegue se posicionar com relação a isso. Tem um monte de oportunidade. Crise é ótima para gerar oportunidade. Para quem não quer brincar nem de avestruz nem de desfocado.